Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo, subiu a uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Né? Entre mentes, Zaqueu ele se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a gente vê que Jesus, né, se vê que Jesus tinha que passar por Jericó, né? E a gente sabe que Jericó é na fronteira, né, com a Transjordânia, né? Então facilitava assim a arrecadação de imposto, né? E Zaqueu, né, diz aqui que ele era maioral dos publicanos, né? E ele era maioral dos publicanos, né? E era o que? Chefe, né? Então ele sendo chefe recebia uma porcentagem de todos os impostos, né, que ele coletava, né? Aí diz também que Zaqueu era rico, né? Zaqueu é um tipo de pessoa tida por impossível aos homens, né? E Jesus estava passando por ali. Jesus estava passando por ali, né? E a gente vê que um cobrador de imposto, ele não era bem visto, né? Pela classe, vamos dizer assim, pela classe pobre, né? Zaqueu não era, talvez Zaqueu não era bem visto, Zaqueu não era bem visto, né? Talvez nem pelo nome ele era chamado. Talvez quando ele vem, ih rapaz, já vem ali, ó, o cobrador de imposto. Quem? Aquele camarada ali. Olha, ih rapaz, o cobrador de imposto. Talvez ele era conhecido como cobrador de imposto. Talvez nem nome as pessoas citavam o nome dele, mas talvez só citava que ele era o cobrador de imposto. E Jesus ia passando por ali, né? Isaqueu, ele realmente, Isaqueu, ele queria ver quem era Jesus. Só que Zaqueu, a curiosidade de Zaqueu era uma curiosidade diferente, não era aquela curiosidade de só ver quem era Jesus. Ah, Jesus é esse aí, ah, rapaz, então esse aí é o homem, o homem bem falado, né? É esse daí, ah, tá certo. Não. Zaqueu ele tinha outra curiosidade maior em ver Jesus, né? Zaqueu ele tinha uma curiosidade, né? Aí assim, a curiosidade dele era com a insistência, com aquela insistência de um cego, né? A curiosidade de Zaqueu era com a insistência de um cego. Ele queria ver Jesus. Ele queria que os olhos dele se abrissem para ele ver quem era Jesus. Não como os outros. Não, só quero ver Jesus só por curiosidade. Ele diferente, ele queria ver Jesus, né, com a insistência de um cego. Um cego, quando que ele quer ver, né? Veja aquele cego, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, ele queria ver com insistência, não era ver só por curiosidade, é porque ele queria enxergar, ele queria passar a enxergar tudo, ver as coisas, as cores, entendeu? Para ele ser feliz, para ele ver
a luz do dia, ver, porque ele só via a escuridão. A mesma coisa era Zaqueu. Zaqueu, ele queria realmente ver Jesus, e não só era por curiosidade, não. Então, o que é que acontece? Zaqueu era um homem rico e ele era chefe dos publicanos, cobrador de impostos. Então ele procurava ver quem era Jesus, né? Mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então quando ele soube que Jesus ia passar por ali, por Jericó, ele viu aquela multidão, com certeza ele perguntou, o que está acontecendo aqui? Não, é Jesus que vai passar por aqui. Ele já tinha visto falar de Jesus. Então, Jesus vai passar aqui? Vai. Oxe, vou vê-lo. Mas só que tinha uma coisa que, vamos dizer, duas coisas que impediam de Zaqueu ver Jesus. Primeiro, ele era de pequena estatura. Segundo, a multidão. A multidão era o obstáculo para que Zaqueu não visse Jesus. Né? Talvez Zaqueu, com certeza, talvez Zaqueu, né? Talvez ele chegasse lá, tentando afastar as pessoas para ficar ali no meio para ver Jesus passar. Talvez as pessoas olhavam assim, né? Se juntava de novo, né? Olhava assim e não deixava ele entrar, né? Com certeza ele saiu. Eu não estou dizendo que ele fazia isso, eu estou somente conjecturando. É um pensamento meu. Talvez ele chegava lá na multidão, tentava afastar para ver Jesus passar, e o povo olhava assim, oxe, sai daqui, né? E se apertava ele para ele não ver, ele se saía. Aí de repente quando ele olha lá na frente tem uma figueira, né? Talvez ele pensou, vou correr, porque a multidão tá crescendo, e se eu não correr e não subir naquela árvore, com certeza vai vir alguém e vai subir naquela árvore. E eu vou perder de ver Jesus. Jesus vai passar e eu vou perder de ver ele. Então ele correu para aquela árvore. Veja que ele não foi andando, ele correu. Então com certeza ele pensou isso. Ele saiu correndo, subiu na árvore para ver Jesus. Ele não quis nem saber que ele era rico. Porque, né? Porque um rico, me desculpa a expressão, é cheio de, é, vamos dizer assim, muganga, né? Todo, né? Todo delicado, todo, sei lá, entendeu? Ah, não pisa aqui, não pisa ali, tem que ter coisa. Ele não quis nem saber, ele quis saber que queria ver Jesus e subiu na árvore. Ele não quer saber se ia rasgar a roupa dele, se ele ia se sujar subindo naquela árvore. Ele não queria saber disso, ele queria saber de ver Jesus. Então ele sobe na árvore. E no momento que ele sobe na árvore, ele está ali, na árvore, né, esperando Jesus passar. Aí já vem Jesus andando. Aí quando Jesus passa, para debaixo da árvore, olha para cima e diz, Zaqueu. Opa, oxe, ele chamou pelo meu nome? Ele me conhece de onde? Como que ele sabe que meu nome é Zaqueu? E ele me chamou pelo meu nome. Desce depressa, porque hoje vou ficar em tua casa, vou entrar na tua casa. Isso foi uma felicidade para Zaqueu. Com certeza, ninguém nunca disse a Zaqueu, Zaqueu, olha, vai lá em casa, hoje eu vou na tua casa comer contigo, amanhã tu vai na minha casa comer contigo. Com certeza ninguém nunca convidou Zaqueu para comer na casa dele, ou disse, Zaqueu, eu vou na tua casa amanhã para a gente comer, conversar. Com certeza não. Por quê? Porque todo mundo tinha Zaqueu como um pecador. Porque ele era cobrador de imposto. Ele era um pecador, ele era um publicano, cobrador de imposto. Né? Ele trabalhava, vamos dizer assim, ele era um servidor público, né? Então ele cobrava imposto do público, apesar que ele não servia ao público, ele pegava do público, né? Ah, mas Zaqueu é um publicano, aí, entendeu? Ninguém queria saber de Zaqueu. Então ele ficou feliz com isso, ouvir Jesus chamar pelo nome dele e dizer que ia entrar na casa dele, que estava querendo entrar na casa dele. Então ele ficou feliz com isso, ele não pensou duas vezes, desceu e foi acompanhando Jesus. Entra dentro da casa dele, Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, se senta à mesa, e ali Jesus começa a ensinar a sua palavra, começa a orientar as pessoas,
né? E ali, antes as pessoas dizem, peraí, ele vai entrar na casa de Zaqueu? Todos os que viram isto, verso 7, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Mas rapaz, ele se hospedando com homem pecador? Veja que a multidão pecadora apontando Zaqueu. Porque Zaqueu era um pecador, ele é um pecador. Olha o dedo, olha o dedo. Ele é um pecador. E três apontando para mim. Eu apontando para Zaqueu, que Zaqueu era um pecador. E três apontando para mim. E tu também sois pecador. Tu sois pecador também. Não só é Zaqueu não. Né? Aí Zaqueu entra. Aí Jesus entra. Porque tem pessoas que acham que pecado é uma prostituição, é uma fornicação, né? Que pecado é só pegar um revólver e roubar, matar. Tem gente que acha que pecado só é isso. Mas pecado é levantar a falsa dos outros, isso também é pecado. Levantar falso dos outros, inventar mentira com o nome dos outros, isso também é pecado. Entendeu? É levantar falso contra o irmão, falar do irmão, fazer fofoca com o nome do irmão, isso também é pecado, né? Mas as pessoas só achavam que Zaqueu era pecador, e eles não eram pecador. Eles achavam que não precisavam de salvação, igual os fariseus, eles achavam que não precisavam de salvação, quando na realidade os fariseus necessitavam de salvação. E Jesus estava ali tentando abrir os olhos dos fariseus. Vocês precisam de salvação, vocês não estão salvos, a lei não salva ninguém, a lei só condena. E ao mesmo tempo que a lei condena, ela nos leva a Cristo. No mesmo tempo que a lei nos condena, ela nos leva a Cristo. Aí a lei está me condenando, eu chego para a lei e digo, e o que é que eu faço para ser salvo? Aí ela nos aponta Cristo Jesus, vá até Ele e você vai ser salvo. E os fariseus achavam também que estava salvo, né? E a mesma coisa, aquela multidão se achavam santo. É por isso que Jesus disse, eu não vim para os que estão bons de saúde, eu vim para os doentes. Porque aquele povo se achava santo, né? Se achava que não era pecadores, era santos. E existem pessoas assim na igreja. Fica apontando fulano, beltrano, o erro de fulano, o erro de fulana, o erro de beltrano, o erro de beltrana, e não olha para si próprio. E não olha para os seus defeitos, não olha para os seus pecados. Olha o pecado dos outros e esquece o seu. Olha para o erro dos outros e esquece o seu. E ele continua errando. Por ele olhar só o erro dos outros, ele continua errando. Ela continua errando. E já vai Zaqueu, né? Mas Jesus, entra com Jesus. Aí o que é que acontece? Né? Aí Zaqueu se levanta e diz, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Os olhos de Zaqueu ali foram abertos pelo ensinamento de Jesus. Sabe quando é que os olhos da pessoa é aberto? Pelo ensinamento da palavra, quando você começa a ensinar a palavra, quando você começa a pregar, a profetizar a palavra. Então, quando você começa a profetizar a palavra de Deus, ali os olhos daquelas pessoas são abertos. Aí ali elas começam a enxergar o erro. Isso é, se ela também der lugar, né? Para Deus abrir os olhos dela, para Deus entrar no coração delas, porque se ela não der, vai continuar cega do mesmo jeito, igual os fariseus, né? Então existem pessoas assim que acham
que ele não é pecador. Eu mesmo não sou pecador. Sabe, tem pessoas que se sentem o santarrão, a santarrona. Porque eu oro, porque eu leio muito a Bíblia, porque eu sempre vou à igreja. Aí se acha o bambambam da vida espiritual. Se acha o bambambam espiritual. E muitas vezes quando alguém erra, quando alguém falha, aí começa a apontar, olha fulano, rapaz, eu não sei não, porque fulano, olha o fulana, né? E ele esquece de olhar para ele. E ele esquece, né? E ele esquece que ele precisa também de se consertar diante de Deus. Porque eu vou dizer a você, não existe ninguém santo nessa terra. Se a pessoa diz, eu sou santo, eu sou santo. A gente cada dia tem que se esforçar para ser santo, todos os dias. Não, hoje eu me esforcei para ser santo, agora eu sou santo para sempre. Não. Eu sou santo, eu estou salvo para sempre. Tá não. A pessoa está no caminho da salvação, buscando cada dia mais e mais a santidade, a perfeição. Entendeu? Aí o que é que acontece? Os olhos de Zaqueu são abertos. Os olhos de Zaqueu são abertos. Aí Zaqueu olha. Senhor, eu vou devolver os pobres. Se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Interessante é o seguinte. Então Jesus disse, hoje a salvação nesta casa. Chegou a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. Este também é filho de Abraão. Você analisou isso? Hoje a salvação veio a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu tenho 10 anos de evangelho. Eu tenho 30 anos de evangelho. Graças a Deus eu sou crente evangélico desde pequeno. Zaqueu era descendente de Abraão, filho da promessa, descendente de Abraão, filho de Abraão. Mas Zaqueu estava perdido. Talvez Zaqueu olhava assim e não estava enxergando que ele estava perdido. Ele não estava enxergando as coisas erradas que ele estava fazendo. E por ele estar fazendo aquilo, ele estava perdido. O que ele só olhava era que ele era descendente de Abraão. Eu sou filho de Abraão. É como eu disse na leitura da dracma perdida. Que aquela dracma ela se perdeu dentro de casa. E volto a dizer novamente. Tem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Sabe o que é que eu vejo? É que Paulo, o apóstolo Paulo, primeiro ele foi pregar aos judeus. Pregou, ensinou. Os judeus não quiseram. Aí ele disse, agora eu vou buscar as dracmas perdidas lá de fora. Eu agora vou para os gentios. Jesus veio para os judeus. Os judeus tiveram chance até a morte de Estevão. Depois que Estevão morreu, acabou vamos dizer assim, acabou a chance dos judeus. Acabou a prioridade dos judeus. Porque a prioridade para Deus eram os judeus. Mas quando eles mataram Estevão, acabou a prioridade deles. Aí agora a prioridade veio para quem? Para os gentios.
Hoje, o Israel, Israel de Deus é a igreja. Hoje, o Israel de Deus, a nação santa de Deus, agora é a igreja. Não é mais a nação, não é mais a nação israelita. Hoje, o povo de Deus é a igreja. A igreja é o Israel espiritual. Né? Então a gente vê que Zaqueu, sendo filho de Abraão, estava perdido. E se achando, e achava que estava salvo, porque era filho de Abraão, quando na realidade ele estava perdido. Você prestou atenção que no verso 10 Jesus diz o quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Entendeu? Por isso que Zaqueu estava perdido. E hoje em dia, volto a dizer novamente, existem pessoas que estão dentro da igreja e está perdida. Achando que tem pessoas que têm 10 anos de evangelho, mas está perdido. Está perdido. Está afastado de Deus. Tem pessoas que cresceu no evangelho e hoje está perdido dentro da igreja. Vai para a igreja somente para bater, para cumprir um protocolo. Vai para a igreja porque, não, desde pequeno meu pai me levava para a igreja e eu cresci com esse costume. Vai para a igreja só por costume. Não é para adorar a Deus, porque ele vai para a igreja, ele não sente vontade de adorar a Deus, não sente vontade de cantar. Está lá o pregador pregando a palavra de Deus, os louvores sendo louvados, e ele não está nem aí, ó. É olhando para um lado, ele ou ela. Olha para um lado, olha para outro, sabe? Não está nem aí para nada. Né? A leitura é feita, ele não está nem aí. Aí você chega para ele, irmão, a leitura foi feita em que livro? Rapaz, sei não, viu? Olha, quem foi que pregou? Parece que foi o irmão João, quando na realidade quem pregou foi a irmã Joaquina. Tem pessoas assim. Quando você vai, senta mais ele que começa a falar das coisas, ele está ali conversando com você, de tecnologia, de política, de futebol, de ciência, ele está ali conversando. Aí de repente quando você entra, começa a falar das coisas de Deus, ele começa. Ele ou ela, né, começa. Aí coça a cabeça, é verdade, rapaz, porque Deus é muito lindo e maravilhoso, Aí já fica assim, ó, né? Então é daí que você nota que essa pessoa está na igreja só para cumprir um protocolo. Que uma pessoa dessa não tem desejo de estar na igreja para ouvir a palavra de Deus, para buscar a Deus, não. O negócio dele, o negócio dela só é tecnologia, novela, futebol, passeio, roupa, carro, moto, entendeu? É essas coisas. Mas quando você fala de Deus para ele, para ela, aí, meu amigo, aí eu começo a coçar a cabeça, é verdade. Rapaz, eu já vou que já tá tarde, eu tenho que resolver um negócio, cai fora. Quando você começa a falar de Deus, ih, rapaz, a irmã fulana quer ser demais, a irmã fulana quer ser demais, ih, peraí, não, dá pra mim não, oxe, que nada aí. Entendeu? São pessoas que estão perdidas e estão dentro da igreja. O bom é que quando o pregador estiver pregando, que ele fizer o convite, que ele faça também o convite para os que estão dentro da igreja também. Não só faça para os que estão lá fora, não.
Não só faça para aqueles que não são evangélicos, não. Faça também convite para aqueles que são evangélicos, que estão dentro da igreja. Porque quem sabe, se um dia uma pessoa dessa não levanta a mão e diz, realmente agora eu sim, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Porque às vezes a gente se preocupa somente de fazer o convite para os que estão nos visitando, aquela pessoa que não é evangélica está visitando, aí se prega, aí quando o pregador termina de pregar e faz o convite para aquela pessoa e esquece os que estão dentro da igreja, que também estão desviados, estão dentro da igreja, outros estão dentro da igreja, né? Não, eu estou aqui para disfarçar, para ninguém saber que eu estou afastado, né? Pelo menos eu vindo para a igreja, os irmãos vão pensar que eu sou evangélico, aí não vai estar, entendeu? Indo lá em casa me visitar, pelo menos eu aqui eu fico tapeando aqui e tal. Tem pessoas assim. E muitas vezes a mensagem está sendo pregada, a mensagem ali está sendo falada, e de repente aquela pessoa ali começa a chorar. Começa a chorar porque a mensagem está tocando no coração dele, está tocando no coração dela. Aí muitas vezes o pregador faz convite e muitas vezes não tem ninguém sem ser evangélico dentro da igreja. Aí ele não faz o convite. Aí muitas vezes ele até fala o convite. Tem alguém aqui que não é crente, quer aceitar Jesus, né, que veio nos visitar. Aí não tem, então Deus que abençoe a todos, todos já são evangélicos. Amém. Todos já são evangélicos. Aí aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que estava ali ó, chorando, querendo aceitar Jesus, aí não vai porque ele não fez o convite. Entendeu? Mas se de repente você está ali pregando a palavra, fez o convite para alguma pessoa que não é evangélica, está ali, fez aquilo que não fez, aí você faz para a igreja. Tem alguém aqui dentro da igreja que quer aceitar Jesus novamente? Isso não é feio, não. Aí você começa a dizer, irmãos, isso não é feio, não. Se você está aqui dentro da igreja, mas não sente mais a presença de Deus, não sente mais vontade, e vem aqui na frente que a gente vai orar para você. Por você, a gente vai orar por você. Porque tem pessoas dentro da igreja que realmente não são evangélicos, mas não, estão afastados, estão dentro da igreja só por estar. E muitas vezes estamos preocupados só com as pessoas que estão lá fora, com aqueles que não são evangélicos. Zaqueu. Zaqueu era filho de Abraão, mas estava perdido. Estava perdido. Estava fazendo coisas que não eram do agrado de Deus. Deus, ele não só quer resgatar os que estão lá fora, não. Deus também quer resgatar, quer salvar os que estão perdidos dentro das igrejas. E muitas vezes não se prega, não se faz o convite para essas pessoas, só para as que estão lá fora. Se não tiver ninguém lá de fora dentro da igreja, então o convite não se faz. E muitas vezes a pessoa está ali chorando, querendo o convite para ir lá na frente, para levantar a mão e dizer, eu quero aceitar Jesus como meu único e salvador da minha vida novamente. Essa é a realidade. Né? Então, que Deus continue abençoando a todos. Que Deus, né, abra os nossos olhos. Que Deus abra os nossos olhos para a gente ver, enxergar. Amém? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.